Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos para mais um episódio do Imamura Responde, que é o quadro aqui no canal onde eu respondo todas as dúvidas de vocês, que são as dúvidas que vocês me mandam lá no meu Instagram, que está passando aqui na tela, @DanielImamura, onde todo dia de manhã eu abro uma caixinha de perguntas para vocês poderem mandar as suas dúvidas por lá, e também eu pego algumas dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários dos vídeos. Então, se você tiver alguma dúvida de SEO, coloca aí abaixo nos comentários que eu vou pegar essa sua dúvida, e no próximo episódio do Imamura Responde eu vou pegar a sua dúvida para responder em vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta. Como estimar quanto tempo levará para chegar na primeira página um site que ainda não ranqueia nada? Então vamos lá. Não existe, vamos dizer, uma fórmula, um cálculo para você prever quando uma palavra-chave vai chegar ali no topo das pesquisas. Por quê? SEO é holístico, depende de diversos fatores trabalhando em conjunto para que um resultado, que uma página nossa chegue ali no topo, incluindo o que os concorrentes estão fazendo. A gente precisa entender que se o concorrente fez um trabalho forte, a gente vai precisar fazer um trabalho mais forte ainda para conseguir ultrapassá-lo. E como a gente não tem ali a caixa preta do Google, para a gente poder olhar dentro e falar, é isso aqui que está fazendo um site ficar em primeiro lugar, a gente precisa ver incrementando, ou vamos dizer, o nosso SEO daquela página, do nosso site, para que quando a gente chegar no ponto ideal, a gente consiga ali chegar nas primeiras posições. O que você consegue, vamos dizer, ter não de precisão ali da data quando isso vai acontecer, porque isso não tem como saber, mas conforme você vai aplicando as melhorias aí nas suas estratégias de SEO, se você está subindo, se você está melhorando o seu posicionamento. Se isso está acontecendo, continua que uma hora você vai chegar lá. E uma dica, quanto mais próximo do top 3 ali, mais difícil será de você conseguir chegar ali nas primeiras posições. Então, o que eu quero dizer com isso? Daniel, hoje eu não indexo nada, nem apareço no Google. Beleza, cria lá o seu artigo, a sua página, faz ela indexar, você vai aparecer no Google, vamos dizer, facilmente, mas de repente você vai estar na 8ª página, 10ª página de resultados. Mas aparecer no Google é relativamente simples. Aí depois você continua a otimização e de repente você caiu para a 5ª página. Legal. Da 10ª para a 5ª página é relativamente tranquilo de você subir. Aí depois, você da 5ª para a 2ª, já é um pouquinho mais difícil de você chegar lá. Ele sair da 2ª para a 1ª também já tem um pouquinho de esforço envolvido. E aí, conforme você está ali na 10ª posição, para chegar no primeiro lugar, vai ter um esforço ainda maior para você conseguir chegar lá. E aquilo, se você está em segundo para passar o primeiro, dá trabalho, é normal. Só que para você não, vamos dizer, desanimar, o que você pode fazer? Analisa todo o cenário dos seus concorrentes, entenda como que está a qualidade dos conteúdos deles, links internos, backlinks, domain authority, page authority, entre vários outros fatores de ranqueamento, como tempo de carregamento, etc, etc. Tabula tudo, coloca tudo no Excel lá e vai comparando. Aí você vai entendendo o que ele faz de bom, aí você pega, isso eu não faço tão bem quanto o meu concorrente. Aí você vai lá, capricha nesse fator de ranqueamento e aí você acompanha para ver se isso era o que faltava para você ultrapassar o seu concorrente. Então, tem como a gente saber se nós estamos indo na direção certa, que são esses movimentos, as melhoras de posicionamento, mas não tem como precisar uma data exata de quando que a gente chega lá. Próxima pergunta, que é sobre carreira aqui, um tanto quanto curiosa. Um professor de SEO com 10 anos de experiência em agência própria, voltando para o mercado, deve se candidatar como júnior? Então, na minha visão, essa questão de júnior, sênior, pleno, etc., é uma coisa que é o quanto de conhecimento e resultado você entrega. Não é nem tanto conhecimento, quanto resultado você entrega, mas que para você entregar bastante resultado você precisa ter conhecimento. Mas só o conhecimento por si só não te faz ser um profissional sênior. Por quê? Você pode saber tudo e não saber aplicar. Saber o conceito, mas não sabe aplicar. Então, eu não vejo a necessidade, por mais que eu fui professor de SEO por 10 anos e agora eu quero voltar como sendo um analista. Eu preciso voltar como analista júnior? Eu acho que não.
desde que você saiba que eu sou bom o suficiente para conseguir gerar os resultados, você pode pegar e até para um sênior, não tem problema nenhum. O que você precisa ter em mente é, se você se colocar numa posição de sênior, você vai ser cobrado como sênior. Então, entenda qual que é o nível de cobrança que você vai ter, os resultados que esperam de você, para que você não quebre a expectativa. Visto que aqui na pergunta, né, você sinalizou que é um professor com 10 anos de experiência, quer dizer que você entende, você consegue explicar muito bem, porque um professor, para ficar 10 anos explicando sobre SEO, eu entendo bem disso, tem que saber falar, explicar as coisas. Só que explicar, que eu falei, é diferente de gerar resultados. Então, se você confia que você consegue gerar os resultados, vai lá e pode se candidatar como sênior. Só que, se você não tiver a competência para entregar os resultados como sênior, o que vai acontecer? Vai haver uma quebra de expectativa entre quem está te contratando, né? E você ali, o seu resultado. Aí, o que vai acontecer? Você vai ser demitido. Basicamente é isso que vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, às vezes você pode até, se você não se sente tão confiante assim, você vai lá e se coloca numa posição, de repente, de pleno, ao invés de sênior. E pronto, você vai ser cobrado como ali o pleno. E aí você escolhe, então, se você quer ser júnior, pleno ou sênior. Fica aí no seu julgamento, não tem como eu te julgar aqui, né, o seu entendimento e o quanto de resultado você entrega numa perguntinha no Instagram, mas essas são as minhas recomendações. Vai com base no resultado que você consegue entregar. Se você consegue entregar um resultado como um sênior, vai em frente, se candidata como sênior, porque é isso que o pessoal precisa, de profissionais que entregam bastante resultado, e aí você vai ser cobrado como tal. Próxima pergunta: qual a proporção ideal de keywords e sinônimos em uma página para o Google em SEO? Então vamos lá, está perguntando aqui proporção entre a palavra-chave e sinônimos. Não existe fórmula mágica, então esse ideal aí não existe. O que você precisa entender aqui? Os sinônimos são o quê? Outras formas de citar a sua palavra-chave, mas sem citar ela diretamente. Vou dar um exemplo aqui. Um sinônimo de SEO é otimização de sites. É meio que a tradução, vamos dizer assim, para o português, etc, etc. Então, é uma forma de você citar ali no meio do conteúdo sem a necessidade de você repetir a palavra SEO. Então, você pode repetir 10 vezes a palavra SEO e mais 5, 6, 10 vezes a palavra otimização de sites. Não tem uma fórmula mágica. O que tem é você desenvolver um texto que ele é gostoso de ler, que ele é compreensível, que faz sentido você citar o sinônimo ou você citar a palavra-chave. O pessoal de conteúdo é muito craque nisso, né? Por quê? Eles sabem que não pode ficar repetindo toda hora a mesma palavra num parágrafo, numa frase, porque fica estranho, fica ruim de se ler um texto onde toda hora se repete a mesma palavra. Então você busca a utilização de sinônimos. Se você quiser ter um parâmetro aí, que não é um número ideal nem fórmula mágica, mas o que você pode analisar é olhar o site dos seus concorrentes e ver se você consegue identificar ali o que está acontecendo, né? Se eles têm ali alguma quantidade de sinônimos que eles citaram de formas diferentes, porque aí é a diversidade, isso que é o que a gente tem que pegar e entender, que às vezes a gente precisa o quê? De diversidade dos sinônimos que a gente está ali no nosso conteúdo. Aí isso é uma coisa que dá para você estudar. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui de SEO, vamos pegar assim, eu quero usar alguns sinônimos. Aí o que eu vou pegar de sinônimos? Vou pegar otimização de sites, posicionamento orgânico, etc, etc. E eu olhando os meus concorrentes, eu percebo que eles citaram 5 sinônimos diferentes. Então eu pego e vou citar esses 5 sinônimos no meu conteúdo também. Mas número mágico não existe, até porque isso vai depender do tamanho do conteúdo que você está gerando, etc. Não adianta eu falar para você, repita 10 vezes. Se é um texto de 100 palavras, nossa, vai ficar terrível, horrível. Agora, se eu te falar, repita 10 vezes num texto de 5.000 palavras, talvez vai ser até pouco. Então, não tem número mágico, proporção ideal, mas você pode fazer esse tipo de estudo de diversidade de sinônimos, mas quantidade mesmo, não existe número mágico, porque se existisse, estava todo mundo usando ele, pode crer. Agora, mais uma pergunta que vai na mesma linha, inclusive é da mesma pessoa. Qual a proporção ideal de backlinks entre as páginas do site para o Google em SEO? Então, vamos lá.
proporção ideal de backlinks. De novo, não existe uma proporção, um número mágico de backlinks que você deve apontar para uma página, para outra, distribuição, etc. Isso não existe, até porque os backlinks não são uma coisa que nós controlamos, é uma coisa que acontece e a gente vai receber backlinks de acordo com o quão boa aquela página é para receber backlinks. Então, não tem como a gente calcular. Agora, o que normalmente acontece é que a home, ela tende a ser uma das páginas que mais recebe backlinks. Por isso que normalmente a nossa home ela é bem forte, porque ela recebe muitos backlinks. E esses backlinks, eles vêm com qual texto âncora normalmente? Com o nome do nosso site, o endereço do nosso site de diferentes formas. Então, isso são coisas que normalmente acontecem. A home receber mais backlinks, e quando a gente faz aquele estudo de textos âncora, nós percebemos que nós temos muito mais textos âncora que representam o nome da nossa marca, o endereço do nosso site, do que palavras-chave cravadas. Inclusive, isso é uma coisa que a galera de link build, que só trabalha com link build, fica muito antenada para que justamente fique um perfil de backlinks um tanto quanto natural. Então, eles sempre estão ganhando backlinks com o nome da marca e no meio ali, de vez em quando, eles ganham backlinks sim com o texto âncora, vamos dizer, cravado, exato. Mas eles vão tentando manter essa proporção porque isso demonstra mais naturalidade. Então, esse é um ponto que muitos profissionais de link build se atentam, porque eles não querem, de repente, receber uma punição, se a gente pode dizer assim, porque só estão recebendo backlinks com a palavra-chave exata. Isso é bem não natural, isso não acontece quando os links são gerados naturalmente. Por isso que nós, quando estamos ali estudando um perfil de backlinks, nós conseguimos identificar esses padrões. Próxima pergunta. Alterar as palavras-chave de uma vez pode ser ruim, considerando que não havia buscas? Então, nesse ponto aqui, o que a gente tem que pensar? Se você vai mudar todas as suas palavras-chave ali, mas que elas não tinham buscas, tudo de uma vez só. Isso quer dizer o quê? Que se você, vamos dizer, trocar a palavra-chave e perder o posicionamento que eu imagino que você já tenha, não vai mudar nada no seu cenário, porque você já não recebe nenhuma visita, porque essas palavras-chave não têm buscas. Então, na verdade, essa troca vai ser positiva. Você vai pegar, vai substituir palavras que ninguém procura por palavras que tem procura, e aí vai aumentar as suas chances de conseguir ter um bom posicionamento. Então, ao meu ver, faz total sentido. Você só precisa fazer de uma forma ali que seja inteligente. Substitua as palavras por outras que tenham busca, para não cometer o mesmo erro de novo de sair trocando as palavras-chave de forma aleatória e isso não gerar o resultado. E um ponto que você também tem que entender é se realmente não existem buscas para essa palavra-chave que você está aí testando. Às vezes pode ser que na ferramenta que você está utilizando não foram encontrados dados, porque a gente tem várias ferramentas diferentes. Vou citar duas aqui, por exemplo, tem a SEMrush e a Ubersuggest, e às vezes, dependendo de qual que é a palavra-chave que você pesquisa, você vai ver que uma às vezes mostra volume de busca e a outra não, principalmente quando o volume ele é muito baixinho, às vezes tem 10 buscas, 50 buscas. Uma ferramenta pode falar que tem e a outra pode falar que está zerado. Então, toma cuidado, porque às vezes pode ter um volume baixinho de buscas. Você só está olhando na ferramenta que não te traz essa informação. Então, procure entender qual que é a ferramenta que mais traz dados para o tipo de nicho que você trabalha, porque isso pode te trazer uma luz ali que você não está enxergando e você vai estar tomando a decisão de forma equivocada, trocando as palavras-chave, às vezes sem necessidade. Próxima pergunta. Tem um site de notícias. Tenho que colocar um dado estruturado, new article, em cada notícia? Então vamos lá. Como que funciona essa questão dos dados estruturados? Você pede para o seu programador colocar no modelo da sua página ali de artigo os parâmetros que representam um artigo, né, que são os dados estruturados. E aí, toda vez que você publicar um novo artigo, automaticamente vai vir preenchido todos esses campos referentes a cada um dos artigos. Então, é uma coisa que precisa ser, vamos dizer, colocada via programação para fazer sentido. Porque se você tiver que fazer na mão, um por um, não é muito prático. Às vezes acaba sendo até inviável. O recomendável é que você
peça para o seu programador colocar na estrutura da programação da sua página de artigo os dados estruturados, e aí conforme você vai publicando lá no seu painel administrativo as notícias, automaticamente vão sendo preenchidas lá as lacunas referentes a rich snippet lá de artigo, né? O dado estruturado de artigo, e isso vai fazer com que você apareça de forma diferenciada lá nos resultados de pesquisa. E se você usa o WordPress, lembre-se que existem plugins que podem fazer isso para você, então não precisa nem pagar para o programador. Procura um plugin que já instala esse dado estruturado para você e você vai ter a chance de conseguir aparecer de uma forma diferenciada lá nos resultados de pesquisa. Próxima pergunta, ainda falando um pouquinho de programação. Professor, para quem está baixando o WordPress, quais plugins é importante ter? Então vamos lá. Plugins que, assim, de cabeça já me vem na memória aqui. É legal você ter um plugin de cache, aí tem vários, tem o W3 Total Cache, o W3 Super Cache, alguma coisa nesse sentido, mas um plugin de cache que vai ajudar com que, conforme o usuário vai navegando no seu site, ele vai baixando uns arquivos lá no computador dele, fazendo com que ele não precise baixar toda hora o mesmo arquivo, o que faz com que a navegação fique mais rápida. Outro que você pode utilizar aí é algum, como por exemplo, o Yoast, o Rank Math, são plugins de SEO mesmo, que ajudam a gente a verificar várias coisas, etc. E fica aqui o reforço que tanto o Yoast quanto o Rank Math não fazem SEO. Quem faz SEO é a gente. Elas são ferramentas que sinalizam algumas coisas pra gente. E deixar o Yoast verdinho, como algumas pessoas falam, não é fazer SEO, tá? Isso aí só é um checklist padrão que o Yoast tem, que se você não sabe o que está fazendo, pode ser até que te atrapalhe. Então, é legal você entender como que faz SEO para conseguir fazer da forma correta, bonitinho lá, através de plugins que vão te dar um suporte como o Yoast e o Rank Math. Outro plugin que eu acho que também pode ser legal de você ter é um que faz o carregamento tardio lá do Lazy Load, um que é bem conhecido é o BJ Lazy Load, e tem plugins que te ajudam a subir as imagens e já fazer um processo de compactação. Agora me fugiu o nome, se é WWE ou alguma coisa assim. Tem um plugin que é nessa linha que eu já usei bastante vezes, que ele faz esse processo de compactar as suas imagens conforme você está subindo. Tem acho que também um que se chama Smush. Enfim, são plugins que te ajudam ali a fazer a compactação dos arquivos na hora que você está fazendo o upload. Então, também é um plugin que você pode utilizar. Então, tem alguns aí que são bem importantes que você pode instalar desde o começo e já vão te ajudar bastante. Próxima pergunta. Professor, algum conselho sobre como calcular ou informar ao cliente reajuste por correção monetária? Então, isso aqui é uma coisa que normalmente já é prevista no contrato. Você já coloca lá no contrato que a cada período, sei lá, de 12 meses, ou seja, a cada ano do contrato, você vai lá e faz um reajuste segundo algum índice que é utilizado para fazer essas correções sobre inflação, etc. Aí, cada contrato tem o seu preferido lá. Alguns vão usar o INPC, que normalmente eu utilizo, tem o IPCA, tem vários índices ali que você pode colocar. Às vezes você pode também definir um percentual, fica a seu critério, mas você coloca isso aí. Agora, se o seu contrato não prevê isso aí, o que você pode falar ali com o seu cliente? Você vai mostrar, ó, a gente já está tanto tempo aqui com esse nosso contrato, eu estou gerando resultado para você, só que devido à inflação, etc., tá fazendo aniversário aqui o nosso contrato, eu vou precisar fazer um reajuste, tá bom? Que eu vou pegar aqui um índice comum aqui do mercado que vai reajustar o nosso valor para que a gente possa compensar a inflação, ou seja, a gente manter o valor atualizado e justo. Normalmente, se o cliente está vendo o resultado, ele vai aceitar. Se você não se sentir tão confortável para fazer essa negociação, uma outra estratégia que você pode adotar é de pegar e, de repente, bolar um upgrade aí no seu escopo de trabalho, e nesse upgrade você atualiza todos os preços, porque você vai entregar um escopo diferenciado, um escopo maior, diferente do que você vem fazendo, e aí você pega e atualiza os preços. Então essa também é uma saída, mas recomendo que sempre tenha isso no contrato, e se não tiver, vai na conversa para que o cliente entenda que com o passar do tempo vai ter reajuste sim. Próxima e última pergunta.
E quando o potencial cliente olha para você e diz, tá caro? Então, você sempre tem que retornar a pergunta para ele, mas está caro em relação ao quê? Você está comparando o meu preço com o quê? Por quê? É terrível quando a gente entra numa briga de preço sem saber com o que a gente está concorrendo. Vou dar um exemplo. Eu tenho a minha agência lá, algumas dezenas de funcionários, etc, etc. Aí eu mando um orçamento lá para um potencial cliente. Aí ele vai comparar o meu orçamento com o sobrinho dele que tem 15 anos e fez algum curso de SEO lá e está se falando que é o melhor profissional de SEO do mundo, sendo que ele começou ontem. Tem comparação? Não tem comparação. Por quê? Eu sou uma agência, eu tenho estrutura, eu tenho um time de atendimento, gerente de projetos, customer success, analistas que são sênior, etc, etc. Tem um monte de coisas. Emito nota fiscal, tem escritório, tem um monte de coisas. Já o sobrinho dele lá não tem nada disso, não emite nota fiscal, trabalha do quarto, etc, etc. Ou seja, não tem como comparar uma coisa com a outra. Então, é bem importante que você entenda com o que você está sendo comparado. Aí se o cliente fala, não, é que eu tenho um orçamento de uma outra agência, que eles me ofereceram um escopo assim, assim, assado, e o deles está mais interessante para mim. Aí é outro universo, aí você vai sentar, entendi, tá, então você está vendo uma outra proposta que de repente, vou dar um exemplo aqui, a proposta do meu concorrente está contemplando a produção de conteúdos, eu consigo fazer para você. E fica dessa forma, e aí a gente fica equiparados, né? A proposta do meu concorrente e a minha, agora elas são de igual para igual, você pode tomar uma decisão mais assertiva. Por quê? Às vezes nem sempre é só essa questão do preço por si só. Às vezes é uma questão de facilidade. Às vezes você está cobrando até um pouquinho menos ali, só que o cliente não está enxergando o valor, porque você não produz conteúdo e o outro por, às vezes, sei lá, R$ 200 a mais ele produz o conteúdo que ele precisa. Aí você pega, adiciona R$ 200 ali na sua proposta, oferece o conteúdo também, às vezes até mais conteúdo do que o seu concorrente, e aí pronto, você ganhou a proposta, mesmo às vezes cobrando um pouco mais caro, não parece mais tão caro, porque assim, a percepção de caro é o que o cliente está entendendo de valor para ele. Entenda que valor não quer dizer preço. O preço é lá, vou cobrar 2 mil, 3 mil, 10 mil reais. Isso é preço. Agora, o que eu estou gerando de valor? O que eu estou entregando? Aí sim você está comparando coisas que são diferentes ali, né? O valor agrega uma coisa que o outro de repente não pode ter. Vou dar um exemplo. O que eu coloco nas minhas propostas? Eu coloco os meus prêmios na área de SEO. Isso ninguém pode tirar, isso agrega valor na minha proposta. É aquilo. Podem ter duas propostas com o mesmo preço e o mesmo escopo, mas na hora que o cliente abrir a minha, vai ver lá que eu ganhei já vários prêmios na área de SEO. Opa, isso agrega valor. Então, se as duas têm o mesmo preço, só que uma tem um profissional premiado, a outra não, a minha ficou barata, mesmo sendo o mesmo preço. Então, a gente tem que entender essa relação aí de preço e valor e sempre perguntar para o cliente com o que ele está nos comparando, porque algo só é caro se é comparado com outra coisa ali, não tem como ser caro por si só. É porque o cliente está comparando com outra coisa que ele tem como referência. Entenda qual que é essa referência e aí você vai ver o que você consegue mudar ali no seu discurso, na sua proposta, etc, para convencer o cliente e mostrar que não está caro, na verdade está um preço justo para ele pagar pelo seu serviço. Espero que você tenha gostado aqui de mais esse Imamura Responde. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana nós temos 2 aulas novas aqui no canal falando sobre SEO. E se você quiser aprender SEO comigo, saiba que eu tenho a minha comunidade de SEO, que é a comunidade Imamura de SEO. Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode clicar, entrar para a comunidade e aprender comigo. Já temos mais de 100 aulas gravadas com diversos módulos que vão desde o básico ali para você aprender a fazer SEO. Também temos o módulo de vendas de projetos de SEO, atendimento de clientes de SEO e também a parte de conteúdo para SEO. Enfim, tem vários módulos que você pode acompanhar lá que já estão gravados. E se você tiver dúvidas, você pode pegar e mandar lá no nosso grupo secreto no Facebook, onde eu e os outros alunos te ajudam a responder a sua dúvida que você está passando, trocar experiências e muito mais. E um diferencial da comunidade é que você pode pedir para que eu analise o seu projeto. Então, você manda o site e eu gravo uma aula ali mostrando o que eu faria no seu lugar. Então, sou eu trabalhando no seu projeto. Em alguns casos, dá um vídeo até de mais de 1 hora eu
dando orientações do que você deve fazer. Então, é um grande diferencial. Te convido a clicar no link que está aí na descrição. E enquanto isso, caso você queira aprender um pouquinho mais de SEO aqui no YouTube comigo, tem 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.